para conversar sobre esse tema. Quem traz muita informação, muita análise é Paola Cuenca, agradecendo já a presença da Paola aqui. Paola, o que é que você nos conta? Muito obrigado. Oi, Léo, tudo bem contigo? Todo mundo que está nos assistindo, boa tarde também. Olha, o que a PRF, na verdade, o que a Polícia Federal repassou ao Supremo Tribunal Federal, então foram os indiciamentos de 4 ex-diretores da PRF e também um ex-coordenador da Agência Nacional de Transportes Terrestres. De acordo com as investigações, eles teriam contribuído naquelas ações que tentavam fazer bloqueios aos eleitores nas eleições de 2022 para evitar que possíveis eleitores de Lula chegassem aos locais de votação, especialmente na região nordeste do país, fazendo com esse movimento a partir de blitz, com paradas ali, a carros, ônibus, vans com eleitores, tentando atrasar eles para que eles não chegassem ao local de votação e com isso não tivesse voto registrado para Lula, que até então era candidato. Uma ação que aconteceu no segundo turno das eleições presidenciais, no dia 30 de outubro de 2022, e que no próprio dia, né, do segundo turno, a gente teve uma decisão até do próprio ministro Alexandre de Moraes, que à época era presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ordenando que todas essas blitz elas fossem interrompidas nas estradas, rodovias de todo o país, por parte da PRF, para que os eleitores pudessem chegar aos locais de votação. Bom, depois dessa situação, que no próprio dia do segundo turno das eleições já chamou muita atenção, já demandou essa ação enérgica do ministro Alexandre de Moraes, teve inclusive uma conversa entre o ex-diretor-geral da PRF, Silvinei Vasquez, e Moraes nesse mesmo dia do segundo turno das eleições. Havia até uma expectativa, uma desconfiança de que Silvinei pudesse sair preso depois dessa conversa, mas enfim, foi feita uma instalação de uma investigação por parte da Polícia Federal e o que a gente vê agora é então o indiciamento desses dirigentes que, de acordo com a Polícia Federal, estariam envolvidos justamente em toda essa operação para tentar barrar, tentar fazer com que os eleitores demorassem mais ainda para chegar nos locais de votação. Entre esses ex-dirigentes que foram indiciados estão ex-diretor da inteligência da PRF, ex-coordenador da inteligência como substituto, ex-diretor de operações e também estamos falando de outro ex-coordenador da inteligência na PRF, além do caso do dirigente na Agência Nacional de Transportes Terrestres, um ex-coordenador de inteligência. Bom, esses indiciamentos estão se referindo a alguns crimes. De acordo com a Polícia Federal, as investigações são capazes de colocar eles como pessoas que devem responder pelos crimes. Tenho aqui de prevaricação, que é quando um funcionário público ele deixa de atuar por interesse, algum tipo de interesse próprio, além disso por desobediência, restrição ao exercício do direito ao voto e ainda participação por omissão no crime de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Considerando que o indiciamento é justamente essa etapa em que a Polícia Federal coloca ali, olha, com base nas investigações, a gente tem elementos suficientes para dizer que essas pessoas devem responder por esses crimes, mas para que de fato elas passem a responder judicialmente, cabe uma denúncia por parte, nesse caso, da Procuradoria-Geral da República. E o caso agora fica para análise da PGR. Além de poder apresentar uma denúncia à Justiça a respeito desses 5 ex-dirigentes, também é possível que a própria PGR peça mais informações sobre essas investigações à Polícia Federal. E bom, o pessoal que está assistindo a gente pode falar assim, ué, mas eu tinha a impressão de que eu já tinha ouvido falar a respeito dessa investigação, sobre também outro indiciamento, e de fato, em agosto do ano passado, a gente havia noticiado o indiciamento do próprio ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, e outros 4 policiais rodoviários federais, também por envolvimento nessa mesma situação. O indiciamento dessas pessoas, Silvinei Vasquez, Anderson Torres e outros 4 policiais rodoviários federais, foram pela restrição ao exercício do direito ao voto. Indiciamentos que a gente já noticiou em agosto do ano passado, o relatório final a respeito dessa investigação envolvendo essas autoridades foi encerrado em dezembro do ano passado e repassado todo para o Supremo Tribunal Federal. E esse que a gente está falando aqui agora, desses ex-dirigentes da PRF e também de um ex-coordenador da Agência Nacional de Transportes Terrestres, se refere a uma investigação que foi conduzida pela Superintendência Regional aqui do Distrito Federal da Polícia Federal.
Então, essa é uma investigação tocada por uma outra ala, um outro órgão dentro da própria Polícia Federal e que também teve relatório final entregue ainda no ano passado para o Supremo Tribunal Federal. E hoje a gente tem esse conhecimento dos indiciados desses 5 ex-dirigentes, aí tanto da PRF quanto da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Léo. Outro caso que está ali não relacionado diretamente à eleição, mas numa tentativa ali de golpe, o 8 de janeiro, né, poucos 2 meses ali depois das eleições de 2022 e poucos dias depois da posse do novo presidente, que Lula, nesse 8 de janeiro, aí sim é uma outra investigação, mas aí já tem um avanço um pouco maior, que já não é indiciamento, é a Procuradoria-Geral da República denunciando Léo Índio, que é primo dos Bolsonaros, por tentativa de golpe. Vou ler aqui rapidamente a reportagem aqui. Paola tem mais informações, só vou aqui pontuar para você que está nos assistindo. A Procuradoria-Geral da República denunciou Leonardo Rodrigues de Jesus, conhecido como Léo Índio, por 5 crimes relacionados aos ataques dos 3 poderes em 8 de janeiro de 2023 em Brasília. Ele é primo dos filhos mais velhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Paola, antes de passar para você, queria dizer que quem cobriu o Palácio do Planalto, aquelas solenidades no Palácio do Planalto, como eu cobri, como você também cobriu, durante o governo Bolsonaro, o Léo Índio era uma figura carimbada ali, era uma figurinha fácil em todas as solenidades. Ele geralmente estava em um dos gabinetes ali do Congresso, se eu não me engano, durante o mandato de Bolsonaro, circulou ali em 2 gabinetes, pelo menos, foi funcionário de pelo menos 2 gabinetes, era só cruzar ali aquele eixo monumental e toda a solenidade estava ele lá, com alguns outros assessores, mas sempre em destaque, sempre ali com uma atenção dentro dessas solenidades. Explica um pouco o que é que aconteceu hoje, Paola. O que a gente teve foi, de fato, essa apresentação de denúncia por parte da Procuradoria-Geral da República, ou seja, eles, ouvindo ali a investigação da Polícia Federal, concluíram que eles apresentam essa denúncia, uma acusação formal contra Léo Índio, Leonardo Rodrigues de Jesus, conhecido como Léo Índio, por 5 crimes. E entre eles a gente está falando da associação associação criminosa armada, também a questão da dano qualificado, golpe de Estado, a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, os 5 crimes pelos quais a PGR apresenta essa acusação formal contra Léo Índio. Então agora cabe ao Supremo Tribunal Federal ver se eles vão aceitar essa denúncia ou não, ou seja, se eles vão aceitar a denúncia e abrir um processo judicial, então Léo Índio passa a ser considerado um réu. Tem que responder por esses 5 crimes, ou talvez menos crimes, depende da decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito de como esse processo vai ser aberto a partir dessa acusação formal que foi apresentada pela PGR, mas que agora a gente tem essa etapa que fica na mão do STF decidir a abertura desse processo judicial de uma ação penal contra Léo Índio. Como você mencionou, de fato, Léo Índio era uma figura que, de fato, sempre circulava pelo governo. Ele havia já tentado, inclusive, ocupar um cargo dentro ali das secretarias que ficam localizadas dentro do Palácio do Planalto. Além de ser primo dos 3 filhos mais velhos de Jair Bolsonaro, era muito ligado a Carlos Bolsonaro, que a gente precisa lembrar, não tem um cargo como político aqui, de fato, em Brasília. Ele teve o cargo como vereador, na verdade, no Rio de Janeiro, mas ainda assim Carlos Bolsonaro também atuava dentro da gestão do governo, também foi apontado como uma pessoa que fazia parte do chamado Gabinete do Ódio, e Léo Índio era muito próximo, principalmente de Carlos Bolsonaro. E a respeito dos ataques do dia 8 de janeiro, que é o que se refere a essa denúncia, essa acusação formal apresentada pela PGR, o próprio Léo Índio postou fotos nas redes sociais, assim como vários, centenas, milhares de outros indiciados e também pessoas que foram denunciadas postaram fotos nas redes sociais
participando justamente desses atos do 8 de janeiro. Léo Índio postou uma foto, inclusive, em que ele está em cima do Congresso Nacional, naquela parte das cúpulas ali do Senado e também da Câmara dos Deputados, participando desses ataques do dia 8 de janeiro, inclusive com os olhos vermelhos ali por conta de bombas, de gás lacrimogênio, mas ele tem esses registros nas próprias redes sociais de que ele estava participando desses atos. Além disso, a PGR aponta que ele também teve participação em outros momentos, como nos acampamentos que estavam ali na frente do quartel-general, e, portanto, faz essa apresentação de uma denúncia, uma acusação formal por 5 crimes, entre eles golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado a esse patrimônio, além disso também associação criminosa armada. Paola Cuenca, muito obrigado aqui mais uma vez pela presença aqui com a gente no Poder Expresso, pela gentileza, pela competência, pela qualidade das informações trazidas. Bom trabalho para você, um forte abraço. Outro, Léo, a gente se vê.